Fala pessoal, vou começar a gravar uma série de vídeos sobre Smart Money. Nesse vídeo eu vou falar sobre BOSS e Choque. Eu vou falar Choque porque eu acho mais fácil. Então, o que são, suas variáveis, como identificá-las e como diferenciá-las do seu gráfico. Tá bem? Então, para começar aqui, o que é BOSS? BOSS é uma sigla do inglês que significa Break of Structure, traduzindo quebra da estrutura. Também pode ser chamado de BMS, quebra da estrutura do mercado. Um BOSS de alta, né, ele significa que o mercado está dando continuidade à tendência de alta. Então repare que aqui a gente tem a onda 1 subindo, faz um topo, o mercado retorna, não consegue romper fundo e acaba rompendo esse topo número 1, fazendo o topo número 3. O mercado retorna, não rompe fundo e continua rompendo topos. Então todo topo vai ser o meu BOSS. E sempre nesse desenho, o meu último fundo, no caso o número 4, vai ser meu choque, tá? Ou choque. No caso do BOSS de baixa, né, a gente tem o mercado dando continuidade ao mercado, à tendência de baixa. Então, todo fundo, no caso número 1, número 3, vai ser um BOSS. Neste exemplo também, o número 4 seria meu choque, porque é meu último topo, tá? Sempre assim. Tipos de BOSS. O BOSS pode aparecer de 3 diferentes maneiras, depende da sua estratégia e saber qual usar. E são elas: o corpo quebrando o pavio. Então repare que nesse exemplo aqui, a gente tem um topo aqui, onde o mercado desceu, subiu, quando ele rompeu, o corpo rompeu o pavio do que no anterior. Eu particularmente utilizo muito essa estratégia de BOSS para o meu operacional. Pavio quebrando pavio. Essa estratégia eu não costumo utilizar porque esse movimento de pavio quebrando pavio pode ser apenas um movimento de sweep, que a gente vai ver num outro vídeo a seguir, né, que significa varredura. O mercado vem em busca de liquidez nessa região, tá? Somente busca os stops do pessoal. O corpo quebrando o corpo, tá? Então aqui a gente tem uma região de topo onde o mercado, o corpo, acaba rompendo o corpo. Esse é um BOSS muito utilizado, principalmente em tempos gráficos maiores, tá? Para identificar possíveis pivôs aí. No gráfico, pessoal, na prática, exemplos de BOSS. Aqui a gente tem um mercado de altas, né, sinalizado com uma seta. Então toda a região de topo é um possível BOSS. Aqui eu tenho pavio rompendo pavio. No segundo BOSS, corpo rompendo pavio. No terceiro exemplo, o corpo rompendo o corpo ou o corpo rompendo o pavio. Também dá. E aqui o mercado vem, faz outro BOSS, outro BOSS. Nesse caso, meu último fundo, ele não rompeu o topo e acabou sendo rompido aqui na frente. Então, este ponto é meu choque, ou choque, né? Então, aqui ele inicia o movimento de baixa. Ele não dá mais continuidade à alta. Então, toda a região de fundo é um possível BOSS. E meu último topo, no caso onde está meu mouse aqui, vai ser meu possível choque, né? Minha mudança de tendência para continuar o movimento de alta. Então, afinal, o que é BOSS e choque? Eu dei alguns exemplos no gráfico. Basicamente, o BOSS vai dar continuidade à tendência naquele momento, enquanto o choque vai mudar a tendência do mercado naquele momento. Dentro do choque do BOSS, a gente tem alguns tipos diferentes dele, que seria o micro BOSS ou minor BOSS, que seria esse BOSS interno, tanto no tempo gráfico menor quanto internamente no mercado. Então aqui não importa se você está olhando um topo no tempo gráfico menor ou ele é simplesmente interno, ele vai ser um minor BOSS, representado aqui com M minúsculo, tá? E o mais famoso de todos é o fake BOSS. Então nesse caso a gente tem um mercado vindo de alta, aqui você tem um topo, o mercado caiu, fez um fundo, tentou romper topo e não conseguiu dar continuidade ao movimento de baixa. Por que ele não deu continuidade? Porque o mercado acabou fazendo um choque aqui nessa região onde nem está desenhado, tá? Tentou reverter para baixo, o mercado subiu, não ganhou a região de topo e veio aqui. Também fez um fake BOSS, ou seja, um falso rompimento. E o mercado aí retornou para o seu movimento principal, que era de alta. Então é por isso que é muito importante você conseguir visualizar a tendência do mercado para que você não opere contra e acabe não sendo pego nessas armadilhas. Tá? Então, o choque, aqui alguns exemplos de choque. Eu estou vendo em um mercado de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes. Aqui, nesse exemplo, o meu topo número 4 ele acabou sendo rompido, onde eu dei início ao mercado de alta. Esse ponto número 5 é um ponto extremamente importante para você marcar no seu gráfico, tá? Essa região, você identificar alguns padrões aí como imbalance, como order block, como gatilhos para você estar
entrando nessa zona de demanda. Então, esse ponto, para mim, tá, é um ponto extremamente importante para se estar operando. Tá? E já no mercado, ao contrário, a gente está vendo aqui numa tendência de alta, o mercado acaba rompendo o teu último fundo, que também está sinalizado como número 4. E aqui essa onda que iniciou aqui no ponto número 5, acabou quebrando essa onda número 4, também é uma zona de demanda, ou seja, aqui a gente vai marcar nosso POI, tá? Mais para frente a gente vai ver isso também. Acaba formando uma zona de demanda, onde para mim é muito importante, porque é aqui que eu vou fazer minhas operações, tá? Eu não estou aqui falando de tempo gráfico, falando de outras coisas, mas essas estruturas servem para qualquer tempo gráfico. E aqui, como eu expliquei, é o mesmo exemplo anterior, tá? O meu choque é meu último fundo, e nesse caso aqui no final vai ser meu último topo, e eu sempre vou atualizando o meu possível choque. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro vídeo, bem simples, bem rápido. Espero que tenha sido bem didático para vocês. Qualquer dúvida, avisa nós. Valeu, abraço!